Muito bem, turma, eu tô aqui para falar sobre política no Enem, como vai cair sobre as questões de política no Enem. Sempre lembrando, política não é uma questão de discussões ideológicas. Pode em algum momento colocar lá, mas não, está relacionado a questões teóricas de formação da sociedade brasileira, a formação, a construção de uma ideia sobre política vinda lá do iluminismo europeu, tá? Então toma cuidado com essas coisas, porque se você ficar muito preso nessa questão de não fala sobre política porque é bipolarização, esquerda e direita, não sei o que, não sei o que. Cara, toma muito cuidado, porque senão você vai ficar preso nessas questões ideológicas e vai se perder nas questões teóricas, as questões mais objetivas, tá? Outra coisa, se você ficar muito preso, chapadão assim, ideia de coach, você não vai conseguir fazer a prova, vai errar as questões, não vai conseguir fazer a redação e depois vai ficar revoltado sem saber por que não conseguiu passar. Então, depois vai querer culpar os outros por você não ter conseguido passar. Então, vamos lembrar de sermos pragmáticos, de pensarmos na questão da política como uma questão teórica, histórica e construção de uma sociedade. A nossa sociedade, que inevitavelmente tem influências europeias. Não tem como evitar dessas questões, dessas influências europeias. Então, quando a gente fala em política, a gente fala em Estado. Primeiro, a ideia do Estado. O Estado brasileiro, o Estado moderno e o que é esse Estado moderno. Primeiro, influência do iluminismo, determinação das ideias iluministas. Então você tem que lembrar o que é iluminismo, não só no contexto histórico e filosófico, mas também no quesito da construção de uma sociedade. O iluminismo ele foi um movimento cultural. Ele foi um movimento cultural, então ele mexeu com o imaginário das pessoas, aquela ideia de liberdade, de razão e todas essas coisas que marcam o iluminismo, os pensadores iluministas, tem reflexo na questão política, nessa questão do Estado. Então, o Estado como, primeiro, um contrato social, a ideia de contrato social de Rousseau, ela é muito boa para você entender o que é o Estado, a definição do Estado, a função do Estado. Por isso que eu falei, se você ficar preso em ideia de coach dessa galera aí, você vai ficar meio perdido. O Estado como uma organização responsável pelo bem comum, pelo bem de todos. Não só de um, não só de outro. Tô falando que é teoria, lembre-se que é teoria. E também sobre a questão da gente enxergar o Estado como uma instituição social, certo? Por isso que entra muito sociologia. O Estado é uma instituição, talvez junto com a família, né, e a religião, as igrejas, elas são as instituições mais fortes que existem. Então o Estado é essa grande instituição que organiza a nossa vida em sociedade. Beleza, formação do Estado brasileiro. Tem a ver com o iluminismo? Tem a ver com o iluminismo. Em que questão? Por exemplo, a gente pode falar sobre a questão do iluminismo com uma reação ao poder absoluto que vinha ainda da Idade Média. Ou seja, essa questão da discussão, da aceitação de um poder divino de uma pessoa só, ou seja, um poder autocrático capaz de dominar e mandar e ter poder sobre a vida de todos os cidadãos, de uma pessoa só. Então o iluminismo ele vem com esse questionamento. E talvez essa seja a maior herança do iluminismo, que a gente pode resgatar e pode cair na prova sobre isso. Então, como que isso pode fazer? Como que isso pode acontecer, melhor dizendo? Primeiro, a questão da democracia e segundo, a questão da tripartição de poderes. A tripartição de poderes, ela vem em função da democracia. Pode acontecer de cair democracia relacionada lá à Grécia Antiga? Pode, mas aí vai ser relacionado à história e à filosofia. Sociologicamente falando, politicamente falando, a questão da democracia está relacionada à questão do Estado moderno, à ideia do Estado moderno, tá? Então, a democracia que a gente fala é a democracia representativa. Pode cair, falar alguma coisa sobre democracia direta? Pode. Mas não é o nosso caso. Nós não somos uma democracia direta, onde todos os cidadãos decidem diretamente, literalmente diretamente, os rumos da nação. Não é o nosso caso. A gente é uma democracia indireta, uma democracia representativa. Nós escolhemos indiretamente pessoas que vão representar os nossos interesses. Pelo menos no papel é assim, né? Então vai cobrar como é no papel. Pode acontecer de cobrar uma crítica a essa questão? Pode, é possível. Mas, fique preparado para isso, mas talvez não seja a tônica. A tônica é a definição de Estado.
tá? A definição de democracia representativa, a definição de tripartição de poderes, ou seja, a ideia de 3 poderes com funções específicas, mas com igual poder para que não tenha um sobrepondo o outro, tá? Pode falar só alguma coisa sobre lá o poder moderador, lá da época do Império, né, Dom Pedro I? Pode. Até porque, recentemente, tentaram resgatar essa ideia de poder moderador, né? Felizmente não deu certo, porque seria um poder subjugando os outros, né? E não é para ser assim. A ideia de Estado democrático de direito, né? A tripartição de poderes no Estado democrático de direito não é para isso. É para haver um equilíbrio de poderes para que não haja nenhum mandando sobre o outro, né? Agora, pode acontecer de haver uma discussão crítica sobre as distorções acontecendo atualmente sobre isso, sobre o poder legislativo com o orçamento secreto, o poder, judiciário com a questão do STF, o poder executivo com essa questão da volta do poder moderador. Pode acontecer, mas não acredito muito. Posso queimar a língua? Posso, mas estou jogando aí o verde para vocês pensarem. A ideia do Estado Democrático de Direito tem muito a ver com isso e com o poder da legislação, das leis colocando ordem nessa sociedade. Então a gente tem que ter noção também disso. Essa expressão, ela muito provavelmente vai estar lá, em algum momento ou outro ela vai estar lá, tá? Então, isso é uma coisa decisiva, essas ideias vindas da Europa, que são contraditórias, né? Porque a gente sabe das contradições existentes no pensamento desses homens que criaram essas ideias lá no Iluminismo, né? Mas foram decisivas para a criação da nossa ideia do que é Estado e da nossa sociedade, que obviamente não foi uma coisa harmoniosa, né? Foi uma coisa marcada por muitos conflitos sociais, o contexto da escravidão, retomando a ideia da escravidão, né? E da abolição, e da república, da fundação da república, das contradições que fundaram a república no Brasil, né? Uma coisa que eu falo sempre para os alunos é que a história do Brasil, ela se resume muito e a construção da sociedade brasileira, ela se resume muito sobre a ideia do mudar tudo para ficar tudo como está, sabe? Isso é muito comum na história do Brasil, a gente percebe isso no Império, a gente percebe isso na República, a gente percebe isso nos dias atuais também, beleza? Então, a construção da nação, os conflitos sociais presentes nessa construção da nação, obviamente tem a questão das revoltas populares, tem a questão das greves no início da industrialização, tem a questão dos movimentos que aconteceram no Brasil Império, mas também no Brasil Colônia. Isso tem a ver, sim, com a ideia de parar de imaginar que nós somos um povo passivo, que nós somos um povo que aceita tudo de forma calada. Nós não somos, nós temos na nossa história vários registros de que nós não somos isso. Inclusive a nossa própria independência também não foi uma coisa tão bem acertada assim, né? A gente sabe, por exemplo, como aconteceu na Bahia e tudo mais, né? Muito bem, agora, uma outra coisa que é importante a gente entender é como o liberalismo está presente nisso. E o liberalismo ele tem relação ali íntima com o iluminismo. Claro, o liberalismo ele veio do iluminismo, essa questão da liberdade. Só que essa questão da liberdade nós vamos sempre ver numa questão de liberdade política, liberdade de expressão, liberdades individuais, mas no caso econômico é a liberdade total, né, da iniciativa, da livre iniciativa, né? Essa questão do liberalismo, ela está também intimamente ligada à construção da nossa sociedade, só que isso teve consequências sociais, né? A sociologia em si, que é a minha disciplina, ela é filha do capitalismo no sentido de ter resultado das discussões sobre as desigualdades sociais, os conflitos, as distorções e a pobreza, a desigualdade vindas da Revolução Industrial. Então a gente não pode ignorar também os críticos a esse pensamento liberal. Quando a gente fala de pensamento liberal, antes de volta aos críticos, a gente tem que falar do real liberalismo, liberalismo lá do comecinho. Então a gente fala de Adam Smith, por exemplo. A questão, né, da riqueza das nações, quando ele fala, né, sobre a questão do desenvolvimento econômico, como ele acredita ser o desenvolvimento econômico através do liberalismo nessa sociedade capitalista. Mas a ideia, né, dos outros pensadores e a questão do desenvolvimento em si do capitalismo, da Revolução Industrial,
trouxe consequências. E essas consequências elas foram aumento, né, da desigualdade, a acumulação de pessoas em bairros pobres, por exemplo, né? E aí vamos aos críticos desse pensamento, que tem a ver com a questão do socialismo e do comunismo. Para a gente ser bem objetivo para falar sobre socialismo e comunismo, é muito simples. A gente pega a questão do socialismo e divide em dois. É o socialismo utópico e o socialismo científico. E o comunismo. Você que ainda confunde os dois, vamos ser objetivos, vamos ser bem rápidos. Primeiro, o comunismo, ele resume-se numa linha. É o fim da propriedade privada dos meios de produção. Ponto. Né? Sabendo o que é meio de produção, sabendo o que é propriedade privada, fica mais fácil. Mas propriedade privada dos meios de produção, não é qualquer propriedade privada, tá? Então fica esperto quanto a isso. E o socialismo, ele não é necessariamente uma ruptura com essa questão da propriedade privada. O socialismo, por exemplo, o socialismo utópico, que foi o primeiro socialismo que surgiu no comecinho do século XIX, né? É aí que eu falei, estou falando dessas consequências da desigualdade social vinda da Revolução Industrial, né? Eles pensavam apenas na questão da igualdade. Olha, vamos construir a igualdade, vamos fazer com que a sociedade seja mais igualitária. Sabe, uma coisa, como o próprio nome diz, utópica, sonhadora e tal. Já o socialismo científico, que esse sim é vinda tem a ver com Marx e Engels, né? Esse sim é aquela questão de ruptura com o capitalismo, a desigualdade é causada pelo capitalismo, então só acaba a desigualdade se acaba com o capitalismo. Então, esse socialismo real, quer dizer, esse socialismo científico de Marx e Engels, que são os maiores representantes, obviamente não são os únicos, que realmente questionavam e colocavam em xeque o capitalismo e a classe social que representa, que foi a burguesia, né? Que fez a transformação, que gerou a transformação social que o capitalismo causou, né? Junto com o iluminismo e tudo mais. Então, o que a gente ainda falta? Na questão brasileira, que lembre-se, é um foco assim brutal que eles dão na questão da sociedade brasileira. Nós temos que lembrar uma coisa que é muito importante, que é a questão da construção da sociedade brasileira e a forma como se artificializou essa construção, que foi a imigração europeia, a imigração italiana, a imigração alemã e de vários outros povos que visavam, que tinham como objetivo embranquecer a população brasileira depois de séculos e séculos de tráfico de escravos, né? Tráfico de pessoas escravizadas, melhor dizendo. Esses séculos e séculos de pessoas que foram escravizadas e trazidas contra a própria vontade para cá, né? Gerou uma população negra em sua enorme maioria, e os eugenistas, que eram pessoas que acreditavam na superioridade genética de alguns grupos sociais sobre os outros, essas pessoas não acreditavam nisso. Essas pessoas não gostavam dessa situação, dessa imensa maioria de pessoas negras, e tentaram provocar artificialmente um embranquecimento da população com a imigração europeia. Muito bem, aí nós temos que falar do século XX. No século XX, uma coisa muito importante que está focalizada na ideia do Enem é a questão das revoluções. Então, mais uma vez, é a caminhada, entendeu? É a caminhada. Ruptura com a Idade Média, depois o iluminismo, o liberalismo, a Revolução Industrial, esse boom da Revolução Industrial, mas as consequências sociais dessa Revolução Industrial, a crítica a essa Revolução Industrial, ainda de maneira incipiente, iniciante com o socialismo utópico, depois o socialismo real, comunismo, revoluções. Aí vamos falar, sim, da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, da União Soviética, né, da Revolução Bolchevique de 1917, que são críticas ao capitalismo e uma tentativa de transformação social. Vamos lembrar a palavra revolução, tá? As pessoas meio que banalizam a palavra revolução, e revolução tem muito a ver com mudança real da sociedade, inversão das classes dominantes, digamos assim, tá? E aí, para falar sobre isso também, está conectada a ideia de imperialismo, né? Porque também foi um grande evento do capitalismo mundial, né? O imperialismo, que era a invasão através de empresas, através também da força das armas, mas também da força de empresas, que os países fizeram, né? Os países capitalistas, os grandes líderes do capitalismo, né? França, Inglaterra e depois os Estados Unidos, a Alemanha também, Itália também. Esses países fizeram essa
pressão sobre nós do sul global, né? Que é uma outra expressão que você tem que ficar ligado. A ideia do sul global, né? É que são aqueles países que não são os países ricos do norte. Os países ricos do norte, né? A Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá. Então, quem não é essa galera é sul global. Nós, toda a América do Sul, a África, a Ásia, né? Tirando o Japão, claro. Então, temos essa questão de sofrermos esse imperialismo, né? A questão, por exemplo, do ópio na China, que é um negócio bizarramente ruim e tudo mais. Bem, e aí depois a questão da nova ordem mundial trazida depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, quando ela acabou, ela trouxe uma questão, um conflito ideológico muito forte, que foi a questão da Guerra Fria, né? Mas para conter esses ânimos e tal, houve uma nova ordem mundial relacionada à questão da multipolaridade, né? Da multilateralidade, ou seja, organizações como a ONU, por exemplo, que hoje está meio sem moral, mas durante o fim da Segunda Guerra e durante todo o século XX e começo do século XXI, a ONU foi importantíssima, entre outras organizações, mas a principal é a ONU, para manter uma pretensa paz, uma pretensa ordem mundial. Ok? Conclusão. Então não é revisão, não é nada, é só pra gente ficar ligadinho e tal, ficar esperto. E se você aguentou esse tempo todo, você ficou aqui vendo esse tempo todo, muito obrigado. Vamos com fé que a prova tá ali ao alcance de vocês. Não é algo inalcançável, impossível. Quando você estiver lá, vai estar você e a prova e as coisas vão se resolver, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tudo de bom, até mais.